A paz! Começando para você agora, ligadinho, mais um Questione-se. E hoje nós vamos falar do batismo. Todos nós precisamos, nos dias de hoje, o batismo em águas. Mas e se você foi batizado por um falso profeta? Deus recebeu o seu batismo? Vamos lá? Bora pro vídeo? Ô glória, Deus abençoe. Bora lá aprender com o vídeo? Que Deus abençoe você e hoje nós vamos falar de um assunto muito importante. Um assunto em que todos nós precisamos ter em nossas vidas, que é o batismo, e nós vamos falar do batismo do falso profeta. Vale ou não vale diante de Deus? Agora eu peço para você que ainda não é inscrito no canal, venha se inscrever agora no canal, dê aquela curtidinha, aquele joinha abençoado e clica no sininho para você receber as notificações que vem material aí abençoado para você todos os dias, se Deus quiser, para a glória do nosso Deus, amém? Hoje nós vamos falar sobre o batismo. Todos nós sabemos que o batismo em águas, nos dias de hoje, é necessário para todos nós sermos salvos. Nós não podemos nos enganar acreditando que nós vamos ser salvos como o ladrão da cruz. Sim, ele foi salvo naquele momento, naquela decisão em que Cristo o salvou. Só que naquele momento, Cristo ainda estava vivo, não tinha sido morto, ressuscitado, o Espírito não tinha descido, a igreja não tinha sido edificada e nem as doutrinas, as regras não tinham sido pregadas e ensinadas para as pessoas serem salvas, principalmente as cartas, a qual Deus, depois que enviou o Espírito, escreveu através dos santos apóstolos. Isso aconteceu muito depois, daquele momento em que Jesus salvou o ladrão da cruz. Mas isso aí é outro questione-se. E o de hoje, sim, estamos debaixo da regra completa da igreja, tanto do evangelho que Jesus mesmo propagou para nós, que ficou escrito no livro de Marcos, Mateus, Lucas e João, boa parte disso, e também todo o evangelho completo que Jesus complementou através do Espírito habitando nos santos apóstolos que escreveram as cartas, as epístolas para nós como igreja nos dias de hoje. Então, se nós queremos salvar a igreja, salvar as nossas vidas e usufruir das bênçãos de Deus nessa terra, todos nós temos que obedecer toda esta palavra para sermos salvos no dia do juízo final, amém? E o batismo é um ponto predominante. Como diz para nós aqui, Evangelho de João, capítulo 3, versículo 5. Respondeu-lhe Jesus, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino dos céus. Então é uma regra, é uma doutrina para a igreja nos dias de hoje. São patamares que nós temos que subir espiritualmente. Chegamos na igreja, diante de Cristo. Qual é o primeiro passo? Se libertar dos pecados, sair dos pecados, se arrepender dos pecados. E arrependido, segundo passo, ser batizado. Terceiro passo, arrependido, batizado. Morreu o velho homem, morreu a velha mulher, nasceu o novo homem, a nova mulher, vamos para ser do Espírito. Depois, comunhão com a Santa Ceia, comunhão com a igreja, cumprir a missão de propagar o Evangelho e salvar vidas para Jesus, além de salvar a nós e a nossa família. Então, tudo são patamares, são etapas espirituais em que Deus deixou para nós, através de Cristo e através dos apóstolos, para a sua igreja, que somos nós nos dias de hoje. Então nós não podemos burlar. Então é fato que todos nós, no dia do juízo final, seremos cobrados do nosso batismo em águas, aonde nós vamos morrer o velho homem, morrer a velha mulher e nascer o novo homem, uma nova mulher sem pecado nenhum. O batismo em águas, seja no rio, seja na piscina, seja no tanque, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Cumprindo a palavra em Marcos, capítulo 16, versículo 16. Quem crer e for batizado, será salvo. Quem, porém, não crer, será condenado. Então, quem crer em Cristo e for batizado será salvo. Então, você vê que o batismo ele é um complemento, ele é um ponto predominante para ser salvo, como aprendemos em João 3,5. Se não nascer da água e do Espírito, que é o batismo, não podereis entrar no reino de Deus. Nós não vamos conseguir entrar no reino de Deus sem o batismo. Tem que ter, ele é um complemento. Não é que eu fui batizado e já tenho a salvação. São complementos, são pontos que vai ser cobrado no dia de juízo final, assim como a Santa Ceia, a santidade, a libertação dos pecados, o batismo também. O restante eu falo em outros questione-se para você. Agora vem uma grande questão, que é o ponto de hoje. Pastor Gregorucci, eu estou numa igreja. Amém. Pastor Gregorucci, eu tenho um apóstolo, eu tenho um bispo, eu tenho um pastor. Amém. E eu fui batizado. Amém. Glória a Deus. Estamos aí no curso da Bíblia. Mas, e se você foi batizado por um falso profeta? Você foi batizado por um falso pastor, por um falso bispo, por um falso apóstolo. Homens que não têm Deus, homens que Deus não está com eles. Não vou nem falar de pastora, nem bispa, nem apóstola, porque isso não existe biblicamente nos dias de hoje. O que fazem, pecam e estão praticando a iniquidade. Outro questione-se, eu ensino para você sobre isso também, amém? Então, voltando aqui ao tema do batismo.
Então vamos lá, você foi batizado pelo um falso pastor, um falso bispo, um falso apóstolo. A Bíblia diz que nos finais dos tempos que são agora, surgiriam muitos. A Bíblia não diz pouco, a Bíblia diz muitos falsos profetas. Então quando você faz uma colocação espiritual, o verdadeiro pastor, o verdadeiro bispo, o verdadeiro apóstolo, quem usa ele? É Deus. É o Espírito de Deus que habita nele. Mas e o falso pastor, o falso bispo, o falso apóstolo? Quem usa ele? Satanás, o demônio. O diabo está por trás da falsidade e da enganação. O diabo, com muitos sinais e prodígios da mentira, tem enganado até os próprios eleitos. Então quem está por trás de um falso profeta? Satanás, o diabo e os seus demônios, pervertendo e corrompendo o evangelho de Cristo, afastando o povo da cruz do verdadeiro Salvador, que é o nosso Jesus Cristo. E aí eu digo para você, como pode você acreditar que um falso profeta usado pelo diabo, usado pelo Satanás, te batizou e Deus recebeu o teu batismo? Então quer dizer que Deus recebendo o seu batismo nessa condição, Satanás trabalhando para Jesus? Satanás está fazendo coisas para salvar você. Satanás está trabalhando para Jesus e Jesus está recebendo e aceitando o trabalho de Satanás? É contradizer a palavra de Cristo, porque olha o que a Bíblia diz em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 14. Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porque que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Que comunhão entre a luz e as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? E que união do incrente com o incrédulo? Então não existe harmonia entre Cristo e o maligno. Não existe harmonia entre Jesus Cristo, Satanás e os seus demônios. Não há harmonia, não há sociedade, não há parceria, não há trabalho. Não tem como sentar na mesa do Senhor e na mesa dos demônios. Ou é Deus ou é o diabo. Ou é Cristo ou é o diabo. Então não tem harmonia entre Cristo e o maligno. Então uma pessoa que ela é batizada pelo falso profeta, usado por Satanás, aquele batismo ele não passou de um ato simbólico, aonde você entrou um pecador seco e saiu um pecador molhado. Tomou banho, foi apenas um teatro, mas no espiritual Deus não recebeu. Não existe dois batismos. Efésios 4:5, um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Mas o batismo verdadeiro em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, sendo usado naquele ato do batismo, um verdadeiro homem de Deus, onde há uma conexão. Ligado na terra, ligado no céu. Desligado na terra, desligado no céu. Então ele está desligado. O falso profeta, ele está desligado, desconectado de Deus. Então o batismo destas pessoas não valeu, não existiu, não aconteceu. Apenas foi um teatro, entrou um pecador seco e saiu um pecador molhado da água com o mesmo sentido espiritual. Nada mudou, nada alterou. E lá no livro da vida, lá no espiritual, não consta o seu batismo. Então não é o segundo, não existiu nem o primeiro, porque aquilo foi um ato falso, um ato enganoso. Porque um falso profeta, usado por Satanás, um trabalhador das trevas, do diabo, abre aspas, supostamente entrou nas águas e supostamente te batizou. E Jesus não recebe este tipo de batismo, porque não há harmonia entre Cristo e o maligno. Teríamos que dizer que Satanás está trabalhando para Jesus para salvar vidas, sendo que o batismo e o Evangelho de João 3,5 precisamos dele para ser salvo. E Cristo não estaria recebendo o trabalho do diabo, porque Cristo tem os seus trabalhadores e os seus ceifeiros para ceifar as almas e levá-las para o reino dos céus. Então eu te pergunto, você está aí ligadinho. E aí? Você foi batizado por um profeta verdadeiro ou por um falso profeta? Se foi por um falso profeta, então o teu batismo não chegou no reino, não chegou em Deus. Então você não foi batizado. Se você morrer ou Jesus chegar, você não vai ser salvo, porque precisamos nascer da água e do Espírito para entrar no reino dos céus. E as pessoas que morreram no pecado, na iniquidade, conduzidas por falsos profetas, acreditando que o batismo chegou a Deus e não chegou, porque Satanás não trabalha para Jesus, morreram e perderam sua salvação. Ah, pastor, mas não, Deus vai levar por inocente. Não. Errais porque não conheceis as Escrituras e nem o poder de Deus. E a palavra é bem clara, um cego guiando outro cego, os dois cairão no buraco. Então, neste momento, você tem que se questionar. Peraí, então quer dizer que eu segui um falso profeta, o meu batismo foi feito por um falso profeta, e o falso profeta é usado por Satanás, pelo diabo. Então quem estava na água comigo era o diabo, era o Satanás e não Deus. E como Deus pode receber um projeto em que o diabo está fazendo? Quer dizer que Satanás está trabalhando para Jesus? Não. Ainda tem uns que, infelizmente, na hipocrisia, de foram enganados, batizados por Satanás e não chegou a Deus, né? Só tomaram um banho, um pecador seco e saiu um pecador molhado, ainda acreditam, dizendo, não, pastor, mas Deus recebe quem foi batizado, não quem batizou.
Não se engane. Preste bem atenção, você e eu precisamos do batismo hoje para sermos salvos. É o complemento da salvação e vai ser cobrado no dia de juízo final, porque a palavra é clara: se não nascer da água, que é o batismo, não entrareis no reino de Deus. E o batismo de um falso profeta é o diabo ali na água, na piscina, no tanque, no rio, tomando banho com o povo. E não tem como isso chegar a Deus, porque não há harmonia, não há comunhão entre Cristo e o maligno. Satanás não trabalha para Jesus e Jesus não quer o trabalho de Satanás. E Satanás não estaria fazendo isso para salvar vidas. Então preste bem atenção, porque milhares de vocês foram batizados pelos falsos profetas, não chegou a Deus, então sem batismo. Se Jesus chegar, morrer, vai cumprir Evangelho de João 3,5, não herdará o reino de Deus. Preste atenção, questione-se e venha com a gente. Deus abençoe e até o próximo vídeo.